12 horas e 35 minutos, a TV Ponta Verde segue abrindo espaço para que você conheça melhor a trajetória dos candidatos e os planos de governo para a capital. Todos os 6 candidatos à Prefeitura de Maceió foram convidados para a nossa sabatina e a ordem de participação de cada um foi definida em sorteio na presença dos seus representantes. Pelas regras, cada entrevista terá a duração de 20 minutos, sendo que o último minuto será dedicado às considerações finais. Os temas e as perguntas serão sorteadas aqui. Caso todas as perguntas se esgotem antes do fim dos 20 minutos, tão logo termine a última resposta, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. E hoje a nossa sabatina é com o candidato Rafael Brito, do MDB. Bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia. Estou à disposição. E parabéns pela realização desse momento tão importante. Muito importante, de fato. Bom, são 12 temas, né? E a gente traz aqui o primeiro tema e vamos acompanhar a sua resposta. E a gente começa aqui com servidores públicos, né? Com relação aos agentes de saúde, eles cobram melhorias, incluindo aí a salarial. O que pode se fazer com relação a esses servidores? Na verdade, Fábio, essa demanda dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, ela é lei. Existe uma lei federal que determina que o município de Maceió e os outros municípios do Brasil paguem um piso salarial a todos os agentes de saúde e todos os agentes de endemia. E o único município em Alagoas que não cumpre essa lei é justamente o município de Maceió, o que fez com que a categoria ficasse em greve por mais de 2 anos, com muita justiça, lutando pelo direito de ter o salário que uma lei determina. Lembrando que esse piso salarial, o Ministério da Saúde envia o valor para o município de Maceió. E o que está acontecendo nesse momento é que o município de Maceió está ficando com o dinheiro de pagar o piso salarial dos agentes de saúde e agentes de endemia, são quase 2.000 em Maceió, e não está repassando para eles. Então é uma luta muito justa e eu já me comprometi com o sindicato deles, com as pessoas que fazem saúde em Maceió, que a gente, a partir de janeiro, cumpra a lei. E a lei determina que o piso salarial do agente de endemia, do agente de saúde, é 2 salários mínimos e é isso que a Prefeitura de Maceió vai pagar a partir de janeiro. Muito bem, vamos para o próximo tema selecionado aqui pela nossa produção e vamos saber que tema é esse, nessa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Maceió. Infraestrutura. De acordo com os dados do Instituto Água e Saneamento, quase 11.000 domicílios estão sujeitos a inundações, principalmente no período chuvoso. Quais os seus planos para trabalhar de forma preventiva? Fábio, Maceió é uma das poucas capitais do Brasil que não tem um plano municipal de drenagem. A nossa drenagem, o sistema de drenagem é todo muito antigo e ele não dá conta hoje da quantidade de chuva que a cidade recebe. Além disso, a Prefeitura de Maceió tem feito várias obras que têm impermeabilizado o solo sem trazer uma solução para a cidade do ponto de vista da chuva. Ontem mesmo eu estive aqui pertinho, na Grota do Rafael, em que a parte de cima da comunidade recebeu empreendimentos grandes do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no passado, e que fez com que a água que caía antes nas matas que protegiam a grota, hoje são todas canalizadas para dentro da grota, o que faz com que hoje qualquer chuva que a comunidade receba, o córrego transborda e entra nas casas. Eu me deparei com senhoras de mais de 70 anos, com dificuldade de mobilidade, inclusive, que tiveram que construir, Fábio, pequenos muros na porta das suas casas e elas têm que fazer um sacrifício muito grande para entrar e sair de casa, justamente para tentar criar alguma situação ali, alguma barreira que impeça do lixo, dos ratos e da água da chuva entrar na casa delas. Então é uma situação muito triste. Isso tem se repetido em muitas comunidades em Maceió. Repito, a Prefeitura não fez plano municipal de drenagem, não investiu em drenagem, como outras cidades fizeram, como, por exemplo, Recife fez, como, por exemplo, Salvador fez, como, por exemplo, Fortaleza fez, o que faz com que hoje a nossa cidade, com qualquer pingo d'água, digamos assim, já tenho vários pontos com alagamento que antes não existia, como, por exemplo, a Avenida Fernandes Lima. A Avenida Fernandes Lima, as pessoas que vivem aqui sabem,
ela não alagava. E esse ano tivemos vários problemas de alagamento na Avenida Fernando de Lima, o que fez com que o nosso trânsito, que já é caótico, piorasse muito durante esses eventos de chuva. Então a gente precisa investir em planejamento, investir em um plano municipal de drenagem e fazer as obras necessárias para que as águas da chuva tenham por onde desembocarem no local correto. Além disso, as línguas sujas da praia de Maceió não foram resolvidas pela Prefeitura. A concessionária de água apresentou há um tempo atrás, a Prefeitura de Maceió, quase 400 ligações clandestinas de esgoto na tubulação de drenagem, para que as pessoas entendam. E a Prefeitura, até hoje, dessas quase 400, só resolveu 12. Isso é um grande absurdo. Isso faz com que a Prefeitura terceirize o problema, diga que o problema é de outro, enquanto o problema das línguas sujas na praia tem fácil solução se a Prefeitura fizer o que ela tem que fazer, que é cuidar das pessoas. Muito bem, 11 horas e 41 minutos. Para quem está chegando agora, esse é o último dia de sabatina aqui, realizado pela TV Ponta Verde, o Sistema Opinião de Comunicação. Vamos para o terceiro tema desta sabatina com o candidato Rafael Brito: educação. Boa. O senhor pretende abrir concursos públicos para eliminar ou reduzir vagas precarizadas e trabalhar para a recuperação salarial docente? Com certeza, Fábio. Maceió, inclusive, infelizmente, e quem é da educação sabe isso que eu estou dizendo, é uma das capitais do Brasil que mais tem servidores em precarização. Isso não funciona. A educação se faz com servidor público, concursado, servidor de estrutura de governo e não de governo de ocasião. É muito importante que a gente faça o concurso público e melhore a carreira de todos os servidores da educação municipal. Só como dado, Fábio, para você ter uma ideia, e quem está em casa nos assistindo agora, a gente tem apenas a 19ª média salarial de todo o Brasil, das 27 capitais. Ou seja, Maceió é uma cidade que paga muito pouco para quem faz a educação. E o resultado disso a gente viu recentemente. O governo federal, o Ministério da Educação, anunciou os dados do IDEB, que é a prova que todas as redes municipais e estaduais precisam fazer de 2 em 2 anos para que o Brasil possa avaliar como está a educação naquele lugar. E Maceió, infelizmente, nas últimas 2 métricas de IDEB, ou seja, nos 4 anos da gestão do prefeito JHC, caiu o IDEB. Desde 2019, o IDEB de Maceió só faz cair. E isso é uma coisa muito preocupante. No contraponto disso, as ações que a gente tomou no governo do estado de melhoria do salário dos servidores, de concurso público, a gente contratou mais de 3.000 professores por concurso público nesse período, criou programas que hoje são, no bom sentido, imitados Brasil afora, como o Cartão Escola 10, que financia a presença do jovem do ensino médio dentro de sala de aula, que dá uma bolsa para que o jovem conclua o ensino médio, fez com que o IDEB do governo do estado alcançasse o maior crescimento de toda a sua história. A gente, nessa métrica, foi o 2º estado que mais cresceu o IDEB, e no ensino médio, que era o nosso grande problema, a gente ficou em 11º lugar em todo o Brasil. Além disso, Fábio, um outro recorde histórico para Alagoas é que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 31 estão em Alagoas. E um detalhe, infelizmente, nenhuma das 31 escolas estão em Maceió, graças à gestão desastrosa quando se fala em educação do prefeito JHC. Muito bem, vamos para o próximo tema. É o 4º tema dessa sabatina que acontece aqui no Plantão Alagoas pela TV Ponta Verde. Vamos saber que tema é esse. Direitos humanos. Acessibilidade é um direito garantido às pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Caso o senhor seja eleito, qual sua proposta para melhorar a acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Fábio, toda eleição os candidatos aparecem dizendo que vão criar soluções para as pessoas com deficiência do ponto de vista da mobilidade. E a gente não vê isso acontecer. Nesses últimos 4 anos em Maceió, a gente tem as mesmas calçadas que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência, a gente tem os mesmos cruzamentos que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência, e isso, Fábio, são coisas que
São soluções de fácil resolução, de baixo custo para a prefeitura. Basta querer fazer, basta se preocupar com a vida do cidadão, basta se preocupar com a vida das pessoas que estão vivendo esse problema nesse momento. Mas essa prefeitura, ela tem uma certa dificuldade com direitos humanos. Haja vista uma decisão recente, inclusive da Justiça, que impediu que a prefeitura retirasse debaixo de pancada moradores de rua das praças de Maceió. Porque o que estava acontecendo, talvez as pessoas que estejam em casa não tenham acompanhado isso, é que a prefeitura estava retirando os moradores de rua embaixo de pancada e ainda tomando o pouco que eles tinham naquele momento. São pessoas que vivem sem ativos, sem patrimônio, sem nada. E o que eles tinham naquele momento, eles tomavam e não devolviam. E a Justiça, há aproximadamente 15 dias atrás, deu uma decisão impedindo o prefeito JHC de tratar o ser humano que vive em situação de rua da forma como ele estava tratando. Então, de direitos humanos, a gente não pode esperar muito dessa gestão, porque quem trata um cidadão que vive uma situação de rua, de abandono, uma situação de flagelo do ponto de vista de humanidade, quem trata um cidadão como esse, um ser humano igualzinho a todos nós, debaixo de pancada, não tem nenhum apreço por direitos humanos. Muito bem, saindo do tema direitos humanos, vamos ver qual o próximo tema selecionado na sabatina realizada aqui pela TV Ponta Verde. E meio ambiente. Os deslizamentos de encostas e barreiras são recorrentes no período chuvoso. De que forma você pretende conter esse problema para evitar futuros desastres aqui na capital? Olha, Fábio, essa é uma questão que precisa ser encarada com muita seriedade. A gente tem visto muitos anúncios da prefeitura de contenção de encostas, mas quando a gente visita os locais, a gente não vê a obra sendo entregue à população. Tem muito cimento colocado e isso não é uma solução, justamente porque retira do ponto de vista de solo permeável o local onde a água pode cair. E aquela água que cai da chuva numa encosta que está impermeabilizada dessa forma como tem sido feita, sem nenhum planejamento, faz com que a água caia para outro canto e termine prejudicando muito as comunidades e as pessoas que vivem nas grotas de Maceió. Uma solução para isso, sem dúvida, vem com vegetação nativa, vem com mudas, vem com reestruturar do ponto de vista de natureza as encostas de Maceió, mas principalmente com uma ação humana de retirar as pessoas que vivem nessa área de risco. Não é só impermeabilizando encostas que a gente vai resolver. O certo era a prefeitura ter aderido, por exemplo, ao programa Minha Casa Minha Vida, que o governo federal lançou recentemente. E a prefeitura de Maceió não pediu nenhuma casa, Fábio. Isso é um crime muito grande. A gente tem aqui em Maceió hoje um déficit habitacional gigante, sem falar das pessoas que vivem em local de risco, como a pergunta me colocou. E a Prefeitura de Maceió, nesse último Minha Casa Minha Vida, foi a única prefeitura de capital do Brasil que não apresentou nenhum projeto do programa Minha Casa Minha Vida. Recentemente, eles entregaram um projeto do Minha Casa Minha Vida, feito e pago 100% pelo governo federal, ali na área do Vergel, dizendo que foi a prefeitura que fez. Porque é um costume deles tentar confundir a população com fake news, com esse tipo de expediente, pouco republicano. Esse expediente que aposta na desinformação, que aposta no descrédito das estruturas de imprensa, que não vem para a sabatina, que não participa de debate, justamente porque não tem como responder essas perguntas. Como, por exemplo, Prefeitura de Maceió, por que não entregou nenhum projeto ao governo federal para participar do Minha Casa Minha Vida neste último ano, para que a gente possa retirar os moradores de área de risco e para que a gente possa reduzir o déficit habitacional na nossa cidade? Porque as pessoas, Fábio, talvez não conheçam. E eu tenho andado muito na nossa cidade. Eu tenho tido essa alegria muito grande de conhecer pessoas, entrar na casa das pessoas, conversar sobre o dia a dia das pessoas. E a gente vê as grotas de Maceió, por exemplo, e a gente acha que aquelas áreas, que às vezes são até de invasão, são de propriedade de quem mora. Mas é muito triste a realidade, e a realidade é muito diferente disso. Muitas vezes, quem está morando na grota de Maceió tem que pagar aluguel de 300, 400, 500 reais
num barraco dentro de uma grota. E muitas vezes a única renda que essa família tem é, por exemplo, o Bolsa Família, é o cartão Escola 10 que a gente criou no governo estadual, é o cartão CRIA que o governo estadual também criou. E aí, mais da metade da renda de uma família inteira que vive de programas sociais extremamente importantes para o combate à fome, por exemplo, fica prejudicada com o pagamento de aluguel. E, ao mesmo tempo disso, a Prefeitura de Maceió vira as costas para essas pessoas e não apresenta nenhum projeto do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Muito bem, candidato, o relógio ele é parado toda vez que a gente vem com uma pergunta, né? Lembrando que temos 12 temas e esse aqui é o 6º tema. Vamos entrar na habitação. Né? Habitação. O IBGE realiza aí o recenseamento apenas da população domiciliada. Logo, as pessoas em situação de rua não estão inseridas no censo demográfico. Como garantir aí políticas públicas para esta parcela da população? Fábio, temos hoje em Maceió aproximadamente 5.000 pessoas vivendo em situação de rua. Eu vou tentar adiantar essa resposta porque a gente já tratou das pessoas que vivem em situação de rua, que a prefeitura estava retirando da rua debaixo de pancada e que a justiça fez com que o JHC fosse impedido de fazer isso com o ser humano que vive em situação de rua. Em relação ao déficit habitacional, a gente também já falou na resposta anterior que a Prefeitura de Maceió não apresentou nenhum projeto do programa Minha Casa Minha Vida nessa última rodada do governo federal. Perfeito. Então vamos para o próximo tema. Próximo tema aqui na Sabatina com o candidato Rafael Brito à Prefeitura de Maceió. Mobilidade urbana. O fechamento de vias nos bairros do Mutange, Pinheiro e Bebedouro levou ainda mais veículos para a Avenida Fernandes Lima e outras grandes avenidas aqui na cidade, né? Que inclusive a Fernandes Lima é o principal corredor viário aqui de Maceió, né? Provocando congestionamentos. Quais as suas propostas para melhorar o trânsito na Avenida Fernandes Lima? E aproveitando aqui essa pergunta, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto da gratuidade nos ônibus. Voo de graça. Por favor, voo de graça. Claro. Fábio, primeiro, falta hoje em Maceió planejamento de tudo. A gente não pode tratar a mobilidade urbana sem plano municipal de mobilidade urbana e sem plano diretor. Ambos estão atrasados em Maceió. O plano diretor, inclusive, vai completar 10 anos de atraso do que determinava a lei para que ele fosse revisto. Sem plano diretor, a cidade fica com um crescimento totalmente desordenado em todos os aspectos. O plano de mobilidade urbana é uma lei federal e que a prefeitura não cumpriu. Só 4 prefeituras no Brasil não cumpriram a entrega do plano de mobilidade urbana e Maceió foi uma dessas 4 cidades que não cumpriram. E faz com que hoje a gente esteja, por exemplo, impedido de receber recurso federal para investir em mobilidade urbana. Então é muito importante que a prefeitura faça de forma urgente um plano municipal de mobilidade urbana, ouvindo a academia, ouvindo a Universidade Federal de Alagoas, ouvindo os professores que estudam mobilidade em Maceió de há muito tempo. Tem uma série de trabalhos bem feitos, bem realizados, de mestrado, de doutorado, de professores que dedicaram uma carreira para isso, com intervenções do ponto de vista de mobilidade ativa, do ponto de vista de faixa azul de ônibus, enfim. E uma das intervenções extremamente importantes do nosso programa de governo, sem dúvida, é o programa Voo de Graça. 97 cidades no Brasil já adotaram um sistema de transporte público 100% gratuito para a população. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ônibus de graça para toda a população, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E aí, Fábio, a pergunta é, de onde vem esse dinheiro, por exemplo? E a prefeitura reforça essa pergunta, que é justamente para que as pessoas imaginem que isso não é possível. Mas deixa eu explicar. Primeiro, repito, 97 cidades no Brasil já adotaram transporte de graça, ônibus de graça para 100% da sua população. E só o acordo com a Braskem, a parcela que a prefeitura já recebeu, pagaria 10 anos do programa Voo de Graça. Ou seja, só o acordo da Braskem, que está sendo gasto com desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, que está sendo gasto com a compra de um hospital que poderia ter construído 4, com fortes indícios de corrupção, de sobrepreço, só o acordo da Braskem paga 10 ônibus de graça para todo mundo que vive em Maceió. Então, é uma decisão política de dar ônibus de graça para a população. Isso custa nas cidades
que deram esse sistema para o seu povo 2,5% da receita da cidade. Então isso não é nada para que a gente faça esse ganho para as pessoas. Repetindo, o dinheiro que não é gasto com transporte, que o cidadão economiza com o transporte, aproximadamente na média dá uns R$260, esse cidadão vai colocar o dinheiro na economia, comprar na venda do bairro, fazer uma compra numa farmácia, gerar emprego, pagar novos impostos e fará com que toda essa cadeia seja automaticamente beneficiada com a tarifa zero no transporte público. Repito, a partir de janeiro, ninguém em Maceió pagará mais ônibus se a gente for prefeito. Muito bem, vamos para o próximo tema na sabatina, o 8º tema de 12 perguntas selecionadas aqui por nós da TV Ponta Verde. Políticas para mulheres. Como você planeja apoiar aí as mulheres empreendedoras e promover a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho na capital? Fábio, muito obrigado. Eu queria dizer que na minha chapa eu tenho uma vice-prefeita que é mulher, é a vereadora mais votada de Alagoas na última eleição, é a vereadora Gabi Ronalça, que tem um grande trabalho por Maceió. Ela é mulher, me cobra sempre a presença das mulheres no nosso plano de governo, no nosso dia a dia. E eu queria aproveitar esse momento aqui na TV Ponta Verde para anunciar, Fábio, que 50% das secretarias do município de Maceió, a partir de janeiro, serão ocupadas por mulheres. Essa divisão já é feita no governo estadual, no governo do estado, com o governador Paulo Dantas, que é o governo que mais dá oportunidade para mulheres em primeiro escalão, ou seja, nos cargos mais importantes do Brasil inteiro, e essa política será adotada na prefeitura de Maceió. Quanto mais mulheres nos cargos de decisão, quanto mais mulheres nos cargos mais importantes da prefeitura de Maceió, mais políticas para melhorar a vida da mulher na nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Vamos para mais um tema selecionado, agora 11h57. Vamos saber que tema é esse na sabatina com o candidato Rafael Brito. Primeira infância. Na sua proposta de governo, existe algum projeto de políticas integradas aí entre saúde, educação e assistência social voltadas para a primeira infância? Sem dúvida, Fábio, uma das coisas mais importantes na primeira infância para a família e para a criança é a creche. Eu sou o criador das creches, do programa Creches Cria. Já fizemos 60 no estado. Eu queria dizer, Fábio, que eu ofereci ao prefeito JHC, quando eu era secretário da Educação de Maceió, 15 creches do programa Cria. Eu tenho os documentos, inclusive, para provar isso. E ele simplesmente não aceitou as creches. A gente ofereceu a ele 15 creches, Fábio, completamente de graça, para as pessoas entenderem. 15 creches montadas, já funcionando, com móveis, com equipamento, com ar-condicionado, com cozinha montada, só para ele receber as creches e colocar as crianças para estudar. E essa falta de humanidade dele, essa pequeneza política dele, aparece inclusive nesse momento. Um momento em que ele deveria ter recebido as creches, deveria ter colocado as crianças para estudar nas creches Cria, que são creches premiadas em todos os prêmios nacionais que participou, são creches admiradas no Brasil inteiro, padrão de creche particular, e ele não atendeu, não aceitou, porque ele tem com ele, Fábio, uma pequeneza política muito grande. Ele gosta de fazer picuinha o tempo todo com o governo do estado, não aceita o que o governo do estado quer dar, não aceita o que o governo do estado quer fazer por Maceió para melhorar a vida das pessoas que vivem em Maceió. Ele fica nessa picuinha política, nessa mesquinheza, nessa pequeneza política, fazendo com que as pessoas de Maceió não consigam receber os programas importantes do governo do estado de Alagoas. Muito bem, candidato. Segundo as regras, o último minuto fica para as considerações finais. Como a gente parou agora em 1h13, eu vou apenas deixar aqui ciente qual seria a próxima pergunta, só para preencher. Eu não vou responder, né? Por causa das considerações. Pois é. Economia, né? Como o senhor pretendia aí desenvolver e tornar mais acessível aí a economia solidária? Quais benefícios que os envolvidos nesse segmento podem esperar para os próximos anos? Né? Tem 13 segundos. Vamos lá. Queira colocar? Pode falar à vontade, 13 segundos. A gente precisa criar em Maceió um fundo social, como São Paulo já fez, para que o município de Maceió possa fazer empréstimos subsidiados para pequenos empreendedores, para pequenas cooperativas, para pequenas associações, e isso não foi feito pela Prefeitura de Maceió. E dá para fazer isso
justamente com esses dinheiros todos do acordo Perfeito. do JHC, da Braskem e da BRK. Perfeito. Agora sim, vamos para as considerações finais, aqui no último dia de sabatina, com o candidato à Prefeitura de Maceió, Rafael Brito. Fique à vontade, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Fábio, eu queria parabenizar todos vocês, parabenizar toda a imprensa, parabenizar a TV Ponta Verde, o SBT, por estar promovendo esse momento para as pessoas que estão em casa. É um momento muito importante em que todo mundo está decidindo o voto, está começando a falar sobre eleição, está começando a comparar as propostas. No caso de Maceió, está começando a avaliar o que essa prefeitura teve 4 anos para fazer e não fez. E eu queria só ao mesmo tempo lamentar a ausência do candidato JHC nessa sabatina. Ele foi convidado pela TV Ponta Verde e não veio aqui prestar esclarecimentos. Lamentar a ausência do candidato JHC em todos os debates que foram realizados até agora, porque ele nesse momento tem pouco apreço pelo que as pessoas estão avaliando e a gente está aqui mostrando propostas de verdade para resolver Maceió. Muito obrigado, candidato Rafael Brito. Boa sorte. Essa foi a sabatina das eleições 2024 aqui na tela da sua TV Ponta Verde.